Oi pessoal, bom dia. Bom, hoje é dia 15 de dezembro de 2016 e agora é meio-dia, precisamente meio-dia, dá para ouvir o sino batendo, né? E nós vamos gravar aqui, estamos gravando essa série de vídeos com base no livro, né, de minha autoria, Gravitação Efeito Ilha. E o título do grupo de artigos, de gravações, é um erro na teoria da relatividade. Já tem 15 colocados no YouTube, 15 erros. E esse aqui é um reforço. Então nós vamos fazer essa gravação aqui com base nesse artigo aqui. Ó. Ele está disponível na internet, eu imprimi da internet. E é para o bem da humanidade, você pode mostrar, não tem problema nenhum. É um artigo sobre calibração de gravímetros em laboratório. Gravímetro do tipo Lacoste-Romberg. Publicado no Geophysical Journal International. De autoria desses três autores aqui, P. Varga, A. Rajose e G. Cisapó. Esse artigo é maravilhoso e ele mostra muita coisa. Eles estão calibrando gravímetros em laboratório. Como é que eles fazem? Bom, eu fiz uns desenhos aqui. Então isso aqui é o reforço 3, né? Erros na relatividade, reforço 3. C.J. Borges, que sou eu, Carlos José Borges. Bom, o gravímetro, ele é colocado, né, um gravímetro Lacoste-Romberg. Eu escrevi tudo em inglês, porque vai ser colocada a legenda, que o inglês é a língua universal, tá? Mas eu vou falando em português, dá para entender direitinho. Então o gravímetro Lacoste-Romberg é colocado aqui no topo de uma coluna. Esse aqui é o sensor do gravímetro, onde o campo gravitacional é medido. E um anel de aço de 3,2 toneladas, 3.200 quilogramas, sobe e desce. Aqui temos o gravímetro, né? O sensor. E aqui o anel de aço. Então, enquanto o gravímetro ficar parado lá no topo da coluna, esse anel de aço sobe e desce, ficando alternadamente acima e abaixo do sensor do gravímetro. Bom, isso é tudo que nós precisamos para ver se o efeito ilha se confirma. Porque, de acordo com o efeito ilha, as ondas de partículas que preenchem o espaço são as responsáveis pela gravitação. E aqui onde eu estou agora, e aí onde você está agora, se estiver próximo à superfície da Terra, tem mais ondas de partículas descendo do que subindo. Porque as que estão subindo atravessaram a Terra e uma parte foi absorvida. Então, com esse experimento aqui, dá para medir se isso aí acontece realmente. Se tem mais ondas descendo, eu posso falar só ondas, tá? Para cada onda tem uma partícula associada, hoje na física. Então, para saber se tem mais ondas descendo do que subindo, eu vou usar esse artigo para isso. Bom, essa aqui é a geometria do anel cilíndrico de aço que eles usam. Só que aqui no artigo ele considera positivo para baixo. Então aqui ele considera isso, ó, positivo para baixo, tá? Se o campo gravitacional é para baixo, vai ser considerado positivo. Para cima, negativo. No artigo do P. Varga e outros. Então esse aqui é o anel de aço que vai subir e descer. Bom, qual é o nosso raciocínio? Muito simples. Ele constrói um gráfico, o gráfico da seguinte maneira. Aqui no eixo vertical, eixo das ordenadas, a altura relativa do anel de aço, em milímetros. E o zero corresponde
ao sensor do gravímetro no centro do anel de aço. Então, quando o sensor do gravímetro está no centro do anel de aço, pela lei de Newton e pela relatividade geral, a gente espera encontrar uma variação de campo gravitacional causada pelo anel de aço de 3.200 kg igual a zero. Né? No centro do anel, o que você tem? Zero de campo gravitacional do anel. E de acordo com o efeito Ilha, não. Como tem mais ondas descendo do que subindo, então a metade de cima do anel bloqueia mais ondas do que a metade de baixo. Então, de acordo com o efeito Ilha, aqui no centro do anel, eu espero encontrar um vetorzinho para cima, que é o campo gravitacional do anel, ali onde está o sensor do gravímetro. Se é para cima, de acordo com esse artigo, né, ele considera positivo para baixo, então se é para cima vai ser negativo, né, um valorzinho negativo. Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é o anel cilíndrico de aço. Esse aqui é o sensor do gravímetro, parece um martelinho no meio do anel. Aqui são as ondas descendo, aqui são as ondas subindo, que atravessam o anel e o sensor do gravímetro. Então aqui, visivelmente, tem mais ondas do que aqui. Então esperamos, de acordo com o efeito Ilha, aqui no centro do anel, um campo gravitacional para cima. Bom, e a gente vai colocar aqui no gráfico os pontos. Então B, o ponto B, eu deixei o A para o efeito Ilha. O ponto B é o que acontece de acordo com a lei de Newton e a teoria da relatividade, que incorporou a lei de Newton. A relatividade e a lei de Newton. Olha, a lei de Newton é uma excelente aproximação da realidade. Inclusive, ele mesmo, Newton, disse que não pretendia que essa lei fosse a última palavra, mas é uma excelente aproximação. Então temos aqui a lei de Newton, só que aqui a gente mede com muita precisão, 8 casas depois da vírgula. Então dá para perceber as pequenas diferenças. Então aqui o sensor do gravímetro no centro do anel. Então, de acordo com a lei de Newton, quando H é igual a zero, quando H, a altura do anel, é igual a zero, aqui no eixo horizontal eu tenho o quê? O Gzinho do anel cilíndrico, a variação gravitacional causada pelo anel cilíndrico. Aqui está em português, aqui em inglês. Então, vamos lá. De acordo com a lei de Newton e a relatividade, quando H é igual a zero, o sensor do gravímetro está no centro do anel, eu espero uma variação gravitacional igual a zero também. E eu ponho aqui o ponto B, de acordo com a lei de Newton e a relatividade geral. Ponto B. Agora, de acordo com o efeito Ilha, eu espero um campo para cima, como esse aqui, ó. Então, de acordo com esse artigo, para cima vai ser um valor negativo, né? Ele considera para baixo positivo, então como é para cima vai ser um valor negativo. Então onde é que eu coloco aqui no gráfico? Se eu coloquei o zero aqui, né, ele está orientado para lá, então negativo é um valor um pouquinho para cá. Por aqui, né, eu vou pôr o ponto A, que corresponde ao efeito Ilha. Todo mundo está entendendo isso? Ó? Então, de acordo com a lei de Newton, seria zero. O campo gravitacional do anel no centro geométrico do anel. E de acordo com o efeito Ilha, seria um valor negativo, porque é um campinho gravitacional para cima. Então, deixa eu marcar aqui o ponto A.
Então está aqui. Então o ponto A, esse pontinho representa o valor, que é um valor negativo, de acordo com o efeito ilha, porque é um valor para cima, e esse artigo considera positivo para baixo. Agora vamos supor que o anel suba um pouquinho. Então eu vou levar o anel um pouquinho para cima, e o gravímetro fica parado no topo da coluna lá. Então se o anel subir um pouquinho, o que eu vou ter agora? O sensor do gravímetro não está mais no centro do anel. Então, de acordo com a lei de Newton e a relatividade, e também de acordo com o efeito ilha, eu vou ter um campo para cima, né? Eu estou na parte um pouquinho abaixo, né? O anel subiu um pouquinho. Então, se o anel subir, aqui a altura do anel vai ficar um pouquinho acima de zero. E o G, tanto de acordo com a lei de Newton, como com o efeito ilha, vai ficar um pouquinho mais para lá, porque é um valor negativo. Então eu vou pôr um pontinho aqui, um pouquinho para cima e um pouquinho para lá. Aqui também um pouquinho para cima, um pouquinho para lá. Então eu devo ter esses dois pontinhos. Esse aqui e esse. Se o anel subir um pouquinho, tudo bem até aí? E se o anel subir mais? Aí mais ainda, mais para cá e mais para cima. Então eu vou ter esses pontinhos aqui, ó. Terceiro pontinho subindo. E aí, se eu fizer o anel subir e descer toda a extensão dele, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Aqui é para cima e para baixo é parecido. Fica uma coisa mais ou menos assim. Aqui é quando o anel sobe, aqui é quando o anel desce. Aqui é o máximo de campo gravitacional, que corresponde a... O anel mede 1 metro de altura. Então tem 500 milímetros para cima, 500 milímetros para baixo. Então esse máximo aqui corresponde aproximadamente a 530 milímetros. É um pouquinho fora do anel. Então tanto 530 para baixo como para cima. E aí o anel vai se afastando do sensor do gravímetro e aí começa a voltar o valor do campo. Então essas curvas são as que eu espero. A, de acordo com o efeito ilha, e B, de acordo com a relatividade geral e a lei de Newton. E como é que é a curva que eles obtêm todos os dias? Todos os dias não sei, mas quando eles estão calibrando gravímetros lá na Hungria, nesse calibrador. A curva é assim, vamos lá ver a curva que eles obtêm. Isso aqui não é um experimento isolado, essa é a força dele. Eles obtêm, esse pessoal é altamente qualificado. Esse artigo é do Geophysical Journal International. Então a curva que eles obtêm é essa aqui, ó. Então repare, esse aqui é o valor calculado. Essa curva aqui é o calculado, é de acordo com a lei de Newton e a relatividade geral. E esse aqui é o medido, ó.
Tem 3 curvas aqui, A, B e C. A, essa curva aqui, foi obtida num dia, B e C, essa aqui, foi obtida, as duas foram obtidas no outro dia. Então esse aqui é o calculado e esse aqui é o medido, confirmando totalmente o efeito ilha. Repare, confirma, pessoal, é impressionante isso. Então isso aqui é o que eles medem, isso aqui é o que eles calculam, usando a lei de Newton e a relatividade geral. Isso aqui é o que eles medem, usando, que confirma o efeito ilha. Então, nesse filme eu vou deixar por aqui. Agora, no próximo filme, eu vou falar ainda sobre esse artigo, um outro aspecto. Então, vou aprofundar um pouco mais. Então, esse artigo aqui, por enquanto, está confirmando o efeito ilha, tá? O que eles falam sobre isso? É o que qualquer físico vai querer saber. Bom, primeiro ele fala que essas diferenças fizeram o pessoal da Califórnia, em 74, abandonar uma tentativa de calibrar gravímetros desse modo, aproximando massas retangulares, né, prismas retangulares de chumbo. Eu fiz um experimento desse no Instituto de Física da USP. Mandei para a Science em 1999. Eles elogiaram o artigo, mas não quiseram publicar. A professora Mantovani emprestou o gravímetro lá do IAG, o professor Vladimir Chukovsky veio comigo e nós fizemos as medidas vários dias. E incentivaram essas medidas o professor César Lattes e o Nasser lá da Unip. Então, muito interessante, nós fizemos medidas parecidas. Bom, vamos parar por aqui nesse filme. Abraço!